Uma jovem foi encontrada morta de maneira brutal em um dos crimes que mais chocou os Estados Unidos dos anos 40. Elizabeth Short, também conhecida como Dália Negra, foi uma jovem com uma infância difícil e que foi para Los Angeles com o sonho de se tornar atriz. A questão foi que ela teve esse sonho retirado dela antes de se tornar realidade. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre o caso que é um dos cold cases mais famosos da história. Eu vou te falar sobre a Elizabeth, sobre a vida dela, vou te contar sobre o seu assassinato e te falar sobre os principais suspeitos do caso. E no final, eu vou te falar o que visitar em Los Angeles para se aprofundar no contexto histórico que é tão importante aqui para esse episódio. No caso, eu tô falando da Segunda Guerra Mundial e de Hollywood. Antes de pular pra esse episódio aqui, gente, eu só queria falar duas coisinhas. A primeira delas é que esse é um episódio, assim, bastante gráfico e bastante violento, assim, bem pesado. Eu, inclusive, encontrei algumas fotos e tudo mais, então eu queria deixar aqui o meu aviso, caso você seja sensível a esse tipo de conteúdo. E a segunda coisa que eu queria falar é que esse episódio aqui foi pedido de uma ouvinte. A ouvinte da vez foi a Ana, que me procurou ali pelo e-mail pra pedir o caso da Dália Negra. Ana, queria deixar aqui meu agradecimento, a minha homenagem, o meu abraço, e eu espero que você goste desse episódio. E se você, assim como a Ana, também quiser me mandar uma sugestão, na descrição desse episódio tem um e-mail para onde você pode mandar ali a sua mensagem. Além disso, eu queria deixar o convite também, caso você curta o Passaporte pro Crime, para você se tornar um apoiador. Também na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso, e dependendo do seu plano de apoio, você pode ter acesso a uma série de coisas super bacanas que a gente oferece. Dito tudo isso, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 no bairro de Hyde Park, em Boston, Massachusetts. Ela era filha de Cleo Alvin Short e Phoebe May Sawyer, e tinha outras 4 irmãs, sendo Elizabeth a terceira. E eles viviam assim uma vida ok, estável, sem muitos poréns ou detalhes. Até que a gente chega em 1929, quando acontece nos Estados Unidos a quebra da Bolsa de Nova York, e assim, esse acontecimento afeta diretamente a família. Isso porque o pai, o Cleo, supostamente construía pontes decorativas para parques e jardins. Algumas outras fontes falam que ele trabalhava na construção de campos de minigolfe. Assim, realmente não se sabe ao certo, mas de qualquer forma, o ponto aqui é que ele trabalhava em um setor que não era essencial. Então, quando estoura a crise de 1929, todos os seus clientes caem fora, assim, literalmente da noite pro dia. Mas não só isso. O Cleo provavelmente tinha economias aplicadas no mercado, assim como vários outros americanos de classe média dessa época. Então, quando o mercado colapsa, ele perde praticamente tudo que ele tinha. Ele perde tudo, ele não consegue novos clientes e foi só uma questão de tempo até a família se ver numa situação financeira gravíssima. Foi quando então, em 1930, quando a Elizabeth tinha lá seus 5 anos de idade, que o pai dela saiu assim de casa sem falar absolutamente nada. E ele nunca mais voltou. Dias depois dele sair, o carro dele foi encontrado abandonado em uma ponte que atravessava o rio Charles, na região de Boston. Isso pode parecer meio estranho, mas era bem comum naquela época. Quer dizer, várias pessoas abandonaram seus carros em cima de pontes e se atiraram daquelas pontes, se suicidando por afogamento. Então, quando a polícia chega lá e encontra o carro abandonado, é só uma questão de tempo até eles ligarem os pontos e entenderem o que aconteceu. A questão só é que não tinham um bilhete de despedida e nem encontraram o corpo do Cleo, assim, momentos depois. Mas sim, tudo levava a crer que ele tinha cometido suicídio. A mãe, então, da nossa personagem principal, a Phoebe, ficou completamente devastada ao receber a notícia da morte do marido. Ela estava com 5 filhas pequenas na época, sem um tostão no bolso e precisava lutar para sobreviver. Foi quando ela começou a trabalhar oferecendo serviços domésticos e, ao mesmo tempo, também depender de auxílio público para conseguir sobreviver. Aqui, gente, eu preciso te contar que algumas fontes dizem que a mãe começou a trabalhar como contadora. Mas seja como for, o grande
grande ponto aqui é que a mãe estava sozinha com 5 filhas e precisava se virar como dava. A Elizabeth, então, cresceu exatamente nesse ambiente, quer dizer, com a família enfrentando todas essas dificuldades, mas, em contrapartida, ela acabou desenvolvendo, assim, uma relação muito próxima com as suas irmãs, exatamente por conta disso tudo. E, bom, ainda sobre a sua infância, o que se sabe é que a Elizabeth, ela era uma criança, assim, tímida, mas bastante simpática, super vaidosa e fascinada por Hollywood. Além disso, o que se sabe é que ela sofria bastante com ataques de bronquite e de asma, o que fazia com que ela sofresse bastante durante os invernos. Algumas fontes até falam que ela chegou a passar por uma cirurgia no pulmão aos 15 anos de idade exatamente por conta disso tudo, mas eu preciso te trazer que essa informação ela não é super comprovada assim. O que sim é consenso é que a Elizabeth sofria exatamente desses ataques de bronquite e de asma e que a partir dos 10 anos de idade dela, a mãe dela, a Phoebe, começou a enviar a filha para Miami, para Flórida, para que ela passasse o inverno lá com famílias amigas e, bom, né, passasse em um clima que fosse mais amigável para ela, vamos dizer assim. Isso fez com que a Elizabeth, então, desde pequena, tivesse meio que 2 vidas. Quer dizer, os invernos ela passava na Flórida e os verões e o ano letivo, o restante, né, do ano, ela passava em Massachusetts. E como eu comentei, ela fazia isso desde os 10 anos de idade, o que fez com que ela se acostumasse desde pequenininha a ser uma mulher independente, assim, e viver essa vida com uma certa liberdade, já que, sim, ela viajava sozinha entre um estado e outro. E nisso, então, o tempo vai se passando até que a gente chega na sua adolescência. Para além da hipótese de que talvez ela tenha passado por uma cirurgia no pulmão aos 15 anos de idade, o que se sabe é que ela era uma adolescente, assim, super bonita, ainda bastante tímida e ainda obcecada por cinema, por Hollywood e pela ideia de se tornar atriz. Sim, meu povo, aquela obsessão que ela tinha desde pequena não abandonou ela com o passar do tempo. A Elizabeth amava cinema, amava Hollywood e conforme ela foi crescendo, a ideia de se tornar atriz foi aumentando assim dentro dela. E isso tudo, gente, não vinha do nada. Nessa época que a gente tá na história, nos anos 30 e 40, Hollywood vivia a sua chamada Era de Ouro, com estúdios dominando a produção, distribuição e exibição de filmes. Filmes esses que estavam sendo feitos em massa, assim, um atrás do outro, e sendo super, hiper, mega divulgados. Então as estrelas de cinema dessa época passaram a ser super famosas, e tinha todo um glamour envolvido em ser parte dessa elite de Hollywood. Em outras palavras aqui, para simplificar um pouco a nossa vida, Hollywood virou um verdadeiro escapismo para os problemas econômicos e sociais que os Estados Unidos estavam enfrentando. Os filmes não só vendiam essa distração, mas vendiam o sonho de que era possível ter uma vida diferente. E para jovens que estavam enfrentando momentos difíceis, como era o caso da Elizabeth, isso era um prato cheio. Então sim, a jovem via tudo isso de Hollywood, via todo esse glamour, todas essas estrelas super famosas e tudo mais, e o olhinho dela brilhava. E aí ela seguiu a sua vida exatamente com os olhinhos brilhando aqui e passando seus invernos na Flórida, enfim, vivendo aquela vida que a gente já sabe. Ah, e nessa altura aqui da história, ela também fazia bicos como garçonete e também fazia alguns trabalhos temporários aqui e ali. E ela foi vivendo essa vida, o tempo foi se passando, até que a gente chega em 1942, quando Elizabeth tinha 18 anos. Nesse fatídico ano, a mãe da nossa personagem principal, a Phoebe, ela recebe uma carta de ninguém mais, ninguém menos que Cleo, o pai das meninas. Sim, o pai das meninas, que na teoria tinha se suicidado, na verdade estava vivinho da Silva. E ele contou que ele estava morando na Califórnia. No caso, entrando um pouquinho mais em detalhes da carta, ele pediu desculpa por ter sumido da vida de todo mundo ali, né? Mas assim, uma desculpa até meio vaga pro nível do que ele tinha feito. Ele justificou esse sumiço falando que ele não aguentava mais a vida que ele tinha, ofereceu ajuda pra família e disse que tinha uma vaga na casa dele, em Vallejo, na Califórnia, caso a Elizabeth quisesse se mudar pra lá com ele. Assim, gente, só antes de continuar, eu sinto que eu tenho a obrigação de te contar que isso que o Cleo fez também era algo recorrente, assim, nos Estados Unidos daquela época. Quer dizer, ao mesmo tempo que sim, muitas pessoas cometeram suicídio se atirando de pontes ali depois da quebra da Bolsa de Nova York, muitas outras pessoas também simularam os seus suicídios exatamente para tentar recomeçar as suas vidas em outro lugar. Então sim, apesar de ser super chocante, revoltante pensar
o que o Cleo fez, né, com a sua família, infelizmente isso era algo comum depois ali da Grande Depressão nos Estados Unidos. E bom, digamos que a Phoebe, assim que ela recebeu essa carta, ela ficou de novo completamente arrasada e revoltada. Né? Quer dizer, o pai tinha abandonado ela com 5 filhas pequenas para criar numa situação extremamente difícil e agora voltava assim como se nada. E o mesmo aconteceu com as irmãs da Elizabeth. Assim, todas ficaram revoltadíssimas com o que o pai fez, mas não a Elizabeth. A Elizabeth, no caso, viu aquela carta como a oportunidade da sua vida, exatamente como uma saída, com os olhinhos brilhando, porque o que ficava na Califórnia? Los Angeles. E, consequentemente, Hollywood. Então, sim, por mais que a família toda tivesse em choque que aquilo estava acontecendo e revoltados e tudo mais, foi só uma questão de tempo até a Elizabeth aceitar o convite do seu pai e se mudar com ele para a Califórnia. A Elizabeth chega então na Califórnia em dezembro de 1942, especificamente em Vallejo, onde o seu pai vivia e trabalhava no estaleiro naval de Mare Island Naval Shipyard, na Baía de São Francisco. E eu não sei se você percebeu o ano em que a gente tá, assim, 1942, mas eu preciso abrir um parênteses aqui para te dar um pequeno contexto histórico do que estava rolando no mundo e nos Estados Unidos. Sim, gente, a gente estava no meio da Segunda Guerra Mundial em 1942 e os Estados Unidos entraram para essa guerra em 1941, um ano antes da Elizabeth se mudar para a Califórnia. Califórnia é essa, gente, que virou um polo militar, assim, especificamente Los Angeles. Então, para além de Hollywood, Los Angeles tinha vários empregos em portos, bases militares e indústrias. Isso fez com que muita gente fosse para lá, muita gente mesmo. E claro, a cidade não necessariamente tinha estrutura para absorver toda essa mão de obra e alojar todas essas pessoas. Mas esse não era o problema da Elizabeth, né? Quer dizer, ela estava morando ali com o pai já estava bem, eu ia falar instalado, mas não era essa palavra que eu queria, bem estabelecido? Acho que melhorou. Enfim, mas o pai já estava lá há um tempinho, então ela foi lá morar com ele. Ela estava tranquilíssima. Mas digamos que a alegria durou pouco. Isso porque o pai, gente, ele era assim, bem rígido, bem crítico, bem controlador e nada afetuoso com a sua filha. Então foi só uma questão de tempo até ela não se sentir bem ali na casa do pai e ela decidir sair no comecinho de 1943. A Elizabeth então seguiu na Califórnia, agora procurando emprego, né, e procurando outros lugares para ficar. Registros dessa época falam como ela tentou arranjar um emprego no acampamento militar de Camp Cook, assim como outros jovens que também foram para Los Angeles e que também estavam buscando emprego. Só que no caso da nossa personagem principal, ela não conseguiu. Ela foi, assim, rejeitada da vaga que ela tinha aplicado por não ter o perfil. Isso daqui entre aspas. E nisso, então, ela seguiu vivendo a sua vida, procurando emprego e tentando sobreviver como dava, né? Registros dessa época falam que ela chegou a morar em Santa Bárbara, em Oakland e em Los Angeles, sempre com empregos casuais aqui e ali. Para além disso, existem rumores de que nessa época ela se envolveu com diferentes caras, sendo um militar que teria abusado dela e um outro oficial da Força Aérea, chamado Matthew Gordon Jr. Se acredita que a relação com esse último foi mais séria, com ele inclusive pedindo a Elizabeth em casamento, mas não se tem detalhes do desenrolar dessa história. Depois disso, o próximo registro oficial que se tem da vida da Elizabeth é de setembro de 1943, quando ela é presa. Ela é presa em Santa Bárbara, na Califórnia, por consumir álcool sendo menor de idade. Isso fez com que ela fosse ordenada a retornar para Massachusetts. E sim, ela fez isso, mas logo depois ela foi pra Flórida. Gente, antes de seguir com a história só, eu queria deixar um recadinho aqui bem rápido. Agora que o ano de 2026 começou, eu sei que tem muita gente que quer tirar alguns planos do papel. Dentre essas pessoas, tem aquelas que querem criar um podcast. Se esse é o seu caso, ou da sua empresa, ou de alguém que você conhece, eu tenho a solução perfeita pra você. Isso porque, no caso, eu, Andressa, ofereço consultorias de criação de podcast já faz aí alguns anos. Então, juntos, a gente pode literalmente tirar essa sua ideia do papel e eu te auxilio em todo o processo. Desde o comecinho da ideia até a parte técnica de quais equipamentos comprar e como subir o seu podcast no Spotify, YouTube ou onde for, até o finalzinho, onde o seu podcast já tá no ar, já tá rodando e aí eu fico à disposição ali para tirar algumas dúvidas e te ajudar a crescer. Então, se esse é o seu caso ou da sua empresa e você quiser saber mais, é só entrar em contato pelo e-mail que tá na descrição do episódio. Mas bom, voltando. Entre 1943 e 1945, não se tem muita informação assim sobre a vida da Elizabeth, para ser bem honesta.
Mas o que se imagina é que ela viveu exatamente nessas, entre Massachusetts, entre a Flórida, vivendo invernos em um lugar, passando o resto do ano em outro. Até que em 1945, o que se sabe é que ela recebeu a notícia de que aquele carinha com quem ela se relacionou, o Gordon, ele morreu em um acidente aéreo em uma missão na Índia. E essa notícia teria abalado muito a Elizabeth. Depois disso, em 1946, ela decide se mudar para Los Angeles, mais especificamente para Long Beach. Lá, ela frequentava cafés e locais baratos, onde militares e jovens deslocados pela guerra costumavam ir. Reza a lenda que foi aí que ela recebeu o apelido de Black Dahlia, ou Dália Negra, a partir de clientes desses locais onde ela frequentava ou trabalhava, que brincavam com o seu visual, já que ela só usava roupas escuras e ela tinha o cabelo preto também. O nome fazia referência ao filme Blue Dahlia, ou Dália Azul, que tinha sido lançado naquele mesmo ano. Mas bom, nisso mais um tempo se passa, sim, gente, sendo repetitiva aqui, mas não tem pra onde fugir, com ela exatamente vivendo a sua vida. Quer dizer, a Elizabeth, ela estava vivendo nessa altura da história de uma maneira bastante precária, assim, mudando de endereço com frequência entre hotéis, pensões, quartos alugados e compartilhados, trabalhando como garçonete e outros empregos temporários, mas ela também aparecia, de repente, com muito dinheiro. Esse, inclusive, gente, é um ponto bastante debatido da vida da Elizabeth, porque, de fato, o que se sabe é que ela vivia momentos sem um tostão no bolso, assim, momentos extremamente precários, que ela tinha que passar por situações extremamente delicadas, e, de repente, do mais absoluto nada, ela aparecia com muito dinheiro. Isso fez com que começassem a especular que, de repente, ela poderia oferecer sexo por dinheiro ou, de repente, ela poderia receber presentes, vamos dizer assim, de homens com quem ela se relacionava. Mas, assim, eu preciso ressaltar aqui que não existe comprovação nenhuma de nada disso. Quer dizer, se sabia que sim, às vezes ela aparecia com muito dinheiro, mas não se sabe de onde vinha esse dinheiro. O que é mais aceito é que provavelmente ela recebia ajuda de familiares, amigos ou o que seja. Bom, seja como for, fato é que ela vai vivendo nessas até que a gente chega no dia 9 de janeiro de 1947. Nesse dia em questão, ela sai com um cara chamado Robert Manley, que era casado, mas tinha um casinho, um affair com a Elizabeth. Os dois saíram e depois ele deixou ela no Hotel Biltmore, em Los Angeles, onde ela disse que se encontraria com uma das suas irmãs. O homem, deixou ela lá, como eu contei, e essa foi a última vez que a Elizabeth foi vista. Dias se passaram sem que ninguém visse ou procurasse por Elizabeth Short. Até que no dia 15 de janeiro, uma mulher estava passeando com a sua filha de 3 anos pelo bairro de Leimert Park, em Los Angeles, e decidiu desviar o caminho para passar ali por uma rua mais calma. Foi quando ela avistou, no meio do mato, assim, uma coisa que parecia um manequim abandonado. E ela decidiu ir lá perto ver. A questão é que quando ela se aproximou, ela viu que se tratava, na verdade, de um corpo humano, nu, mutilado, e nisso ela correu para pedir ajuda. No que a polícia chegou ao local, se deparou com diversos repórteres, fotógrafos e curiosos aglomerados no entorno do tal corpo. Era um corpo completamente nu que tinha sido cortado ao meio com precisão cirúrgica na altura da cintura. A parte inferior e superior estavam separadas, com um espaço de 30 centímetros entre as duas. Não tinha sangue no local, o que indicava que o corpo ele tinha sido lavado e o sangue tinha sido drenado, ou seja, o crime tinha acontecido em outro lugar e o corpo só tinha sido abandonado ali depois. Além disso, o rosto da vítima apresentava um corte de canto a canto da boca até as orelhas, tinha ferimentos profundos e cortes e remoção de partes de pele e carne. Pele e carne essas do peito e das coxas da vítima, que também teve seus intestinos dispostos de um modo incomum. Algumas versões falam que os intestinos estavam dobrados ou arrumados debaixo do corpo. Além disso, os braços da vítima estavam para cima. O corpo logo foi levado para autópsia e foi constatado que a vítima tinha morrido de hemorragia cerebral e choque. Ou seja, a vítima tinha morrido a partir de golpes que ela tinha sofrido na cabeça e no rosto. Além disso, outra coisa que foi constatada na autópsia é que o corpo tinha sinais, tinha marcas nos pulsos, nos tornozelos e no pescoço.
indicando que a vítima tinha sido amarrada nesses lugares. Mas o que mais chamou a atenção dos profissionais que estavam ali foi a sofisticação do corte que separava o corpo. Quer dizer, a pessoa que fez aquilo cortou precisamente entre a segunda e a terceira vértebra lombar, mostrando que tinha um conhecimento assim bastante avançado de anatomia. Com tudo isso em mãos, é óbvio que se começou uma investigação para primeiro descobrir quem era a vítima e depois encontrar o culpado. Como o rosto da vítima estava bastante desfigurado, a polícia não conseguia concluir de quem se tratava. Foi quando então decidiram coletar as impressões digitais ali daquela vítima e logo viram que batia com a da Elizabeth Short, a nossa personagem principal. Aqui eu só preciso dar um adendo, né, que assim, naquela época a ciência forense não era muito tecnológica, né? Mas, entretanto, todavia, porém, a gente tem que lembrar que a Elizabeth Short tinha sido presa e ela tinha tentado uma vaga ali no exército pouco tempo antes. E em ambas as ocasiões, as suas impressões digitais foram colhidas. Identificada a vítima, então, a polícia seguiu com a investigação para encontrar o culpado. Num primeiro momento, a polícia e o FBI, que também estava envolvido no caso, foi atrás de estudantes de medicina da universidade que ficava ali perto e hospitais também da região, achando que, de repente, como a pessoa tinha conhecimento anatômico, poderia ser um estudante de medicina ou um residente ou até mesmo um médico. Eles interrogaram e investigaram então várias pessoas desses perfis e não encontraram o culpado. Já no dia 21 de janeiro, um homem, não identificado, entrou em contato com um jornal local ali, dizendo ser o assassino da Elizabeth Short e que enviaria lembranças da vítima. De fato, pouco tempo depois, um envelope com documentos, fotos e um caderninho de endereços da Elizabeth chegou até o jornal. Todos os itens, o envelope e tudo mais, tinham sido meticulosamente limpos com gasolina, o que não ajudou em nada a investigação, já que não conseguiram coletar nenhuma impressão digital. E o envelope em questão tinha, para além de todos os pertences, né, um escrito com letras recortadas de jornais que dizia, abre aspas, aqui estão os pertences da Dália, carta a seguir, fecha aspas. Poucos dias depois, uma carta de fato também chega ao jornal. A carta dizia, abre aspas, vou me entregar pelo assassinato da Dália se me derem 10 anos, não tentem me encontrar. Fecha aspas. E assinava como Vingador da Dália Negra. Essa carta também foi escrita com letras e palavras recortadas de jornais e não tinha nenhuma impressão digital válida. Aqui eu preciso te contar que durante as minhas pesquisas eu me deparei com a informação de que, na verdade, essa carta específica tinha sido escrita à mão, com erros de ortografia, era curta e estranha assim, parecendo que o assassino ele queria simular alguém mais teatral. Mas, quando eu estava buscando imagens para ilustrar esse episódio, o que eu encontrei mesmo foi a carta escrita com recortes de jornais. Então fica aqui, assim, o meu... qual que é o nome disso? A minha colocação, não é essa a palavra que eu queria, a minha observação. Mas enfim, gente, chegou essa carta, foi o maior auê, foi o maior fuzuê. E foi só uma questão de tempo até várias outras cartas, bilhetes, cartões postais e tudo mais chegarem em vários jornais. Esses bilhetes, essas cartas, tudo isso, tinham várias outras frases, algumas escritas com recortes de jornais e tal, a grande maioria na verdade, e, assim, frases que falavam meio do tipo, ai, mudei de ideia porque vocês não fariam um acordo justo comigo, ou tipo, o paraíso é aqui, enfim... Cartas essas que também não ajudaram em nada a investigação, que não levaram a lugar nenhum. E eu trago tudo isso com esse tom de voz, porque vocês vão perceber que esse caso da Dália Negra, ele deu o que falar no quesito investigação, mídia e tudo mais. Mas vamos por partes. Enquanto tudo isso acontecia, quer dizer, as cartas e tudo mais, em paralelo, óbvio, a polícia estava investigando para tentar descobrir quem era o culpado e nisso estava conversando com dezenas de pessoas. Pessoas essas que ou tinham sido as últimas a verem a Elizabeth com vida, ou que eram dos círculos próximos dela, ou que conheciam ela de alguma forma e por aí vai. E dentre essas dezenas de pessoas e tudo mais, surgiram 3 suspeitos assim que se destacaram nas investigações. O primeiro deles foi Robert Manley, o homem casado que foi o último a ver Elizabeth com vida. Ele foi interrogado por dias, passou pelo teste do polígrafo e assim, a única coisa que ele contou é que ele viu a Elizabeth pela última vez, quando ele deixou ela no hotel. Fora isso, ele não contou mais nada. Só que a questão é que ele ficou muito nervoso durante os interrogatórios e ele apresentou alguns detalhes contraditórios aqui e ali.
E isso tudo chamou a atenção da polícia. A polícia chegou a examinar o seu carro, mas não encontrou nada. Além disso, ele também tinha um álibi confirmado tanto pela esposa quanto por registros de trabalho. Ele logo foi descartado, então. Depois, foi a vez de Mark Hansen, o dono de uma casa onde a Elizabeth morou por um tempo junto de outras jovens. Hansen era um empresário dinamarquês e dono de uma casa noturna famosa de Hollywood. Ele virou suspeito porque, aparentemente, ele tentou ter um trelelê com a Elizabeth e ela recusou. Além disso, ele tinha fama de ser alguém controlador e que tinha contatos importantes em Hollywood, incluindo figuras ligadas ao crime organizado. Ele foi interrogado, ele teve a sua casa e os seus bens investigados, mas a polícia não conseguiu encontrar nada que ligasse ele ao assassinato de Elizabeth. Por fim, o terceiro suspeito que a polícia levantou e ficou bem atrás foi Leslie Dillon. Dillon era aspirante a escritor com interesse em crimes e psicologia. Ele morava em hotéis baratos e começou a escrever cartas para a polícia com teorias sobre o crime. E aí, nessas cartas, ele demonstrava um baita conhecimento de mutilação. Além disso, ele tinha ligação com um funcionário de um hotel onde supostamente a Elizabeth tinha sido vista, assim, dias antes do seu desaparecimento. A polícia então interrogou ele, assim, várias vezes, chegando a prender ele de maneira irregular. A questão é que isso era ilegal, então o Departamento de Justiça de Los Angeles mandou encerrar essa linha de investigação para evitar escândalos do tipo que a polícia estivesse sequestrando ele ou algo do gênero. Mas sim, gente, a polícia estava muito atrás do Dillon e realmente, assim, acreditando que ele era o assassino da Elizabeth Short. Inclusive, ele foi o suspeito que a polícia mais acreditou que tivesse relação com o caso, tá? Mas mesmo com esses suspeitos, a polícia não conseguiu encontrar o culpado. E eu aproveito esse gancho do Leslie Dillon, que eu falei, né, que foi meio caótico, assim, porque a polícia deteve ele de maneira legal e tal, pipipipopopó, para trazer aquele ponto que eu comentei sobre a investigação desse caso. Quer dizer, a investigação desse caso, ela de fato foi bem caótica mesmo, por dois motivos. O primeiro é que, assim, realmente, naquela época, a polícia de Los Angeles não tinha estrutura para lidar com um homicídio, assim, daquela magnitude. Então, realmente rolou ali toda uma... Ai, gente, eu tô sem as palavras hoje. Mas assim, tipo, a polícia, os investigadores se enrolaram mesmo. É nesse sentido que eu queria dizer enrolação. Lembrando também, mais uma vez, que nessa época que a gente tá falando, a ciência forense não era das mais fortes. Então, do tipo, a polícia não tinha recursos em todos os âmbitos para conseguir fazer uma investigação super apurada, do jeito que era necessário. E aí também falei super chique agora. Então, em outras palavras aqui, eu vou conseguir lembrar a palavra, a polícia se embananou. Embananou é uma ótima palavra. A polícia se embananou mesmo nas investigações. E o segundo ponto, gente, que fez com que o caso da Elizabeth Short, assim, tivesse uma investigação bastante caótica, foi a questão da mídia. Porque, sim, esse caso ele virou tão, mas tão midiático, que atrapalhou completamente as investigações. Mais do que elas já estavam atrapalhadas. Isso porque, gente, mais de 500 pessoas procuraram a polícia confessando terem matado Elizabeth Short. A questão é que essas pessoas estavam mentindo. Talvez numa tentativa de conseguir seus 15 minutos de fama no meio daquele auê todo. Porque sim, é óbvio, a polícia investigava cada pessoa que confessava. E realmente não encontrava nenhuma prova concreta. E eu quero realmente focar nessa questão da mídia, porque de fato ela foi muito importante, assim, no caso da Dália Negra. Esse caso, gente, ele foi tão chocante e foi tão bizarro, que ele de fato virou uma febre nos Estados Unidos desde o começo. Tanto que eu não sei se vocês se lembram, mas eu comentei assim, eu tentei passar meio batido, mas assim que encontraram o corpo, quando a polícia chegou ao local, já tinha muita gente ali, entre curiosos, repórteres, fotógrafos e tudo mais, e que assim... acabaram contaminando a cena do crime. Isso por si só também ajuda a acrescentar no porquê que a polícia se embananou com a investigação e tudo mais. Mas o que eu quero trazer aqui é que, realmente, o caso da Dália Negra virou uma febre nos Estados Unidos. Então foi só uma questão de tempo até todos os jornais começarem a publicar uma série de coisas, do tipo teorias, possíveis suspeitos, fazer suas próprias investigações paralelas, enfim.
E realmente, tudo isso acabava atrapalhando ainda mais a polícia, porque a polícia via aquelas teorias e tudo mais, e às vezes queria investigar, queria ir atrás e se enrolava mais ainda. Enfim, não sei se ficou meio confuso aqui, espero que não, mas o que eu preciso que você guarde é que desde o começo, a investigação desse caso, ela foi muito enrolada, ela foi muito atrapalhada. Era atrapalhada a palavra que eu queria. Isso tanto por falta de recurso por parte da polícia, quanto pela ação da mídia também, porque como estava rolando toda essa febre e tudo mais, digamos que todo mundo se meteu no caso, todo mundo tinha uma teoria, todo mundo tinha um suspeito, e isso só atrapalhava ainda mais a situação. E bom, as investigações seguiram então, por anos e anos a fio, exatamente com todas essas atrapalhadas e afins, até que em 1949 a polícia decretou que não seria possível solucionar esse caso. Ele se tornou então um cold case e ele foi arquivado. No total, gente, esse caso da Dália Negra chegou a ter mais de 750 pessoas entrevistadas e mais de 150 suspeitos oficiais até ele ser arquivado. Só que a questão é que, como eu comentei, esse caso ele virou uma febre e foi só uma questão de tempo até ele virar um dos cold cases mais famosos da história dos Estados Unidos, junto do Zodíaco e da história da John Bennett também. Então é óbvio que a galera não deixou esse crime cair no esquecimento e começou a investigar por conta própria e debater esse caso nos anos seguintes. Não à toa, gente, existem livros, filmes e uma série de estudos sobre esse caso. E aí, te trazendo desdobramentos das investigações que aconteceram nos anos seguintes, entre as décadas de 70 e 80, investigadores independentes começaram a analisar inconsistências da investigação da polícia de Los Angeles. Nessa época, então, o que se levantou foi que a polícia tinha errado a cronologia do crime da Elizabeth, tinha errado também em como conduzir as entrevistas com os suspeitos e tinha sensacionalizado demais a vida da Elizabeth. Sabe tudo isso que eu te contei, que a Elizabeth sonhava em ser atriz, que ela era fissurada por Hollywood e tudo mais? Pois bem, é nessa época aqui, entre os anos 70 e 80, que começam a trucar essa informação. Assim, eu preciso te contar que o consenso é que tudo isso é verdade, tanto que foi essa versão que eu trouxe na história, porque realmente é isso que você mais encontra. Mas pesquisadores e historiadores dessa época começaram a questionar se ela teria ido para Los Angeles em busca desse sonho. Quer dizer, o que se sabe de fato é que sim, ela gostava muito de cinema, sim, ela gostava muito de Hollywood. Mas eles não encontraram nada da vida dela em Los Angeles que indicasse que ela estava atrás do sonho de se tornar atriz. Ou seja, que ela não tinha sido contratada formalmente para ser atriz em nenhum momento, mas que ela também não aplicava para nenhum trabalho ou algum... Oh, meu Deus, vai fugir a palavra de novo. Ou algum teste, não era essa palavra que eu queria, mas ou algum teste para algum filme comercial ou o que quer que seja. Depois, entre 1990 e os anos 2000, investigadores independentes também levantam o nome de 2 novos suspeitos. O primeiro suspeito que levantam nessa época é um cara chamado Walter Bailey, que era um médico, assim, um cirurgião, super conhecido em Hollywood e que morava a poucos metros da cena do crime. A sua filha, na teoria, era amiga da Elizabeth, o que indicava que os dois eles já se conheciam. Fora o fato de que ele era médico, ele era cirurgião, então, enfim, obviamente, esses investigadores independentes ligaram, né, todos esses pontinhos e surgiu ali uma pulguinha atrás da orelha. A questão, gente, é que ele morreu em 1948, quer dizer, 2 anos depois do assassinato, e aí não conseguiram, né, interrogar ele, nem nada do gênero, e nem investigar absolutamente nada. Mas fora isso, realmente não existe nenhuma prova material que ligue esse médico ao crime, ao assassinato da Elizabeth. Tanto que há quem diga que também não existem provas concretas de que a Elizabeth e a filha dele de fato eram amigas. Então, enfim, assim, o nome dele surgiu, veio à tona anos depois, foi um auê, mas não é necessariamente todo mundo que acredita nele. Já o outro suspeito que também teve o seu nome mencionado nesses anos foi um cara chamado George Hodel, que também era um médico rico e excêntrico de Los Angeles, ligado à elite de Hollywood. Hodel, no caso, tinha um histórico de abusos e comportamento violento. E não só isso. Quem trouxe o seu nome à tona foi ninguém mais, ninguém menos que o seu próprio filho. Steve Hodel era ex-detetive de homicídios do condado de Los Angeles e escreveu um livro sobre o caso. O livro se chama Black Dahlia Avenger e foi publicado em 2003 especificamente.
Nesse livro, que virou um best-seller, né, Steve Hodel afirma que o seu pai não só matou a Dália Negra, mas que ele também era um serial killer responsável por outros crimes não resolvidos nos Estados Unidos e no exterior. Mas focando especificamente no caso da Elizabeth, o Steve começou a investigar o pai mais a fundo depois de encontrar fotos de mulheres entre os pertences do pai. Em uma dessas fotos, ele acreditava que estava Elizabeth Short. Ele ainda contou no livro como o pai ele tinha abusado da própria filha, que era a irmã do Steve, que só tinha 14 anos na época, e como esse caso abalou completamente a família. Além disso, ele contou também como o pai dava festas sexuais bizarras na casa da família. Como se não bastasse, o Steve ainda relatou que ele conversou com vizinhos que disseram terem ouvido gritos de mulher na época em que a Elizabeth foi assassinada. Nisso, ele fez uma investigação sobre a possibilidade do corpo ter sido transportado da casa deles até a cena do crime e trouxe testemunhas também que disseram que teriam visto a Elizabeth na casa da família antes do crime. Foi nesse livro também que o Steve Hodel ele trouxe uma informação assim muito curiosa sobre esse caso. Ele contou que na época do assassinato da Elizabeth, das investigações e tudo mais, o pai dele já estava sendo investigado por outros crimes envolvendo abusos sexuais e tudo mais, então que a polícia tinha grampeado a casa da família. Em uma das transcrições dessas gravações, né, do grampo, a polícia teria captado o momento em que o George Hodel teria dito, abre aspas aqui, vamos supor que eu matei a Dália Negra. A polícia não teria como comprovar isso agora, fecha aspas. Para o Steve, essa foi uma confissão do pai de que ele tinha matado a Dália Negra. Mas para a polícia, que teve acesso ali ao livro dele e tudo mais, não foi. Falando especificamente sobre essa questão do áudio, o que a polícia alegou é que o Steve ele só teve acesso à transcrição e não ao áudio na íntegra. E ao se ouvir o áudio na íntegra, não dá para concluir que o George Hodel tenha falado o nome Dália Negra. Enfim, seja como for, fato é que o Steve Hodel nessa época, ele conseguiu sim construir um caso bem forte contra o próprio pai. Mas a polícia de Los Angeles não aceitou reabrir o caso. Para além da questão do áudio que eu comentei, o que a polícia alegou é que a foto que o Steve Hodel encontrou, supostamente da Elizabeth entre os pertences do pai, na verdade não era a Elizabeth. Então nisso, a polícia de Los Angeles concluiu que também não tinham provas o suficiente contra o George Hodel. O que eles alegaram é que o Steve, ele estava partindo de um lugar de ódio e de rancor contra o pai, mais do que com provas concretas. E nisso, realmente, eles só descartaram que o George pudesse ser o culpado. O George Hodel morreu, no caso, em 1991, aos 91 anos, e ele nunca foi acusado formalmente de ser o assassino da Elizabeth Short. E bom, nisso mais um tempo se passa, até que entre 2010 e 2020 chega a ciência forense, aquela coisa maravilhosa que se chama o quê? DNA. No caso, nesse período, entre esses anos, a polícia tentou investigar de novo os pertences ali da Dália Negra, as coisas lá que chegaram para os jornais, as cartas e afins, exatamente em busca de DNA, mas, digamos que não chegou a lugar nenhum. Não chegou a lugar nenhum porque estava tudo contaminado demais e inutilizável. E aí, gente, chegando nos dias de hoje, o que se acredita, assim, com relação ao caso da Elizabeth Short, é que o assassino dela possivelmente era um assassino solitário e que possivelmente também conhecia a Elizabeth de maneira casual. Também se acredita que sim, o suspeito possivelmente, eu fico usando muita palavra possivelmente porque realmente são hipóteses, né? Mas que ele possivelmente tivesse conhecimentos médicos, tivesse um traço psicopático e que ele matou a jovem em outro ambiente, limpou o corpo, drenou o sangue e só abandonou o corpo aonde ele foi encontrado. Se acredita também que a disposição do corpo como ele foi encontrado não foi ritualístico, que eu acabei nem trazendo isso no episódio, mas se levantou uma hipótese também aqui ou ali. Mas o que se acredita é que o assassino, ele dispôs o corpo da Elizabeth daquela maneira numa forma de humilhar ela. E por fim, mas de longe não menos importante, realmente se acredita que a polícia perdeu o assassino por falhas estruturais da investigação mesmo, ou o que seja. Mas ainda nesse âmbito, tem quem vá mais além e crave que, com certeza, o assassino da Elizabeth estava entre os 25 primeiros suspeitos da polícia e que a polícia deixou escapar, assim, por
falta de recursos, beleza, mas também por se atrapalhar. E claro, né, gente, eu trago aqui essas informações, mas tem quem questione algo aqui ou algo ali, porque realmente é um caso que não se tem respostas. Se tem muitas dúvidas, mas não se tem respostas. Então esse caso nunca foi resolvido e realmente acreditam que nunca vai ser, porque as provas foram ou contaminadas ou perdidas e, enfim, todas essas coisas que eu acabei trazendo aqui ao longo do episódio. E com isso, meus amores, eu encerro a história do episódio de hoje. História essa super curiosa, assim, super cabeluda, super intrigante e que, ai, gente, como eu queria que tivesse uma solução. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de caso não solucionado. Eu sou muito ansiosa pra não se resolver um caso. Então eu fico com o ciricutico, quero que resolva. Mas tá, acho que não vão resolver, infelizmente. E é isso que eu posso trazer pra vocês hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Eu imagino que muitos de vocês já conheciam a história, né? Deixa nos comentários se já conheciam ou não. Mas se conheciam, espero que vocês tenham gostado dessa versão que eu trouxe. Se não conheciam, eu falei certo? Enfim, se não conheciam, espero que tenham gostado de conhecer. Nossa, que frase confusa. Mas acho que deu pra entender, né? E bom, vamos pras dicas de viagem antes que eu comece a me enrolar mais aqui, né? E assim, gente, pras dicas de viagem, eu não vou trazer nada em homenagem específica a Elizabeth Short, porque realmente não encontrei, e, enfim, podemos entrar nas discussões depois, mas não vou trazer. O que eu vou focar mesmo é o contexto histórico, em que tudo isso aconteceu. E para isso eu quero focar na Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, e quero focar na história de Hollywood também. Então, começando pelo começo, para esse primeiro contexto histórico, tem alguns lugares bem bacanas, tá, para se visitar em Los Angeles. E um deles é o Battleship USS Iowa Museum. Esse navio, gente, sim, é um navio. Ele é um navio de guerra da Segunda Guerra Mundial que foi transformado em um museu. Então, para além de você conseguir ver os aposentos e tudo mais do navio, parece que também tem exibições sobre o papel de Los Angeles como base naval, a indústria militar na região e como a guerra transformou o sul da Califórnia. Eu acabei não comentando, gente, mas ele fica em São Pedro, em Los Angeles, e no geral pareceu um lugar interessante assim a se visitar. Claro, né, gente? Eu vi pessoas que amaram e pessoas que não gostaram ou odiaram a visita. Então, assim, né? Óbvio, tem quem goste e tem quem não. Mas, né, aqui a gente traz tudo. Os que gostaram da visita disseram que foi uma experiência, assim, bem completa. Que tem voluntários no navio também que te dão várias informações e tudo mais. Então, que, assim, realmente foi um prato cheio para se aprender mais sobre tudo isso que eu comentei. Já as pessoas que não gostaram, na verdade, o que elas criticaram foi que o navio, ele precisava de uma restauração. Que a estrutura do navio não tava muito bacana, que tava meio caindo aos pedaços, meio xoxo capenga, e tipo, você tem que pagar pra entrar, né? E a gente já vai entrar nisso. Então, meio do tipo, querido, vocês não cobram barato e a estrutura tá tudo caindo aos pedaços. Nossa, tá difícil falar hoje. Assim, sobre essa questão de restauração e tudo mais, uma coisa que eu vi no site deles é que agora em 2026 eles vão inaugurar uma nova área do museu que vai ter uma nova exposição. E aí isso eu achei bem legal de trazer aqui porque às vezes é um diferencial, um quezinho a mais, e aí vocês ficam mais interessados em visitar porque vai ter algo novo. Não sei, né? Vocês que vão me dizer. E aí, sobre coisas práticas, meus amores, como eu comentei, você precisa de ingresso para entrar, obviamente, para visitar. Eu achei caro, mas as pessoas também acharam caro, as pessoas que visitaram. Então, assim, não sou só eu que acho caro, né? Só que eu sou mão de vaca não, porque olha que eu sou. Mas outras pessoas também acharam caro. Mas uma coisa que eu achei interessante do preço do ingresso é que, para além da visita, você também tem diferentes tours que eles oferecem, que você pode comprar. E aí eles têm uns tours com temáticas específicas, e isso eu achei muito legal. Então, tipo, eles têm um tour que é focado mais na engenharia do navio. Outro tour que é focado mais na história do navio, história da Segunda Guerra e tudo mais. Então, isso eu achei bem bacana, porque muitas vezes, quando você vai visitar um lugar, ele só tem um tour disponível, e aí muitas vezes é tipo, nada a ver do que você quer ver, entendeu? Do tipo assim, com todo respeito aos engenheiros, visitar o navio pra ficar vendo coisa da engenharia do navio, eu não ia entender nada. Eu ia achar interessante igualmente, porque eu me interesso, assim, por absolutamente tudo. Eu acho muito legal aprender coisas novas. Mas, assim, eu não ia entender. Então, pra mim, o tour histórico faz muito mais sentido, entendeu? Então, eu achei legal eles terem essas opções. Ai, gente, dentre essas opções, eu vi uma também que é tipo uma experiência que eles têm. Essa eu fiquei animada pra fazer. Eu preciso de um convite deles só porque é caro, mas tudo bem. Mas que é tipo um escape room,
dentro do navio, que é meio do tipo, você tem que salvar o navio. Então é tipo, acho que são grupos de até 6 pessoas, ou no mínimo 6 pessoas, agora eu não lembro. E aí tem toda uma história, e enfim, você tem que, tipo, salvar o navio pra impedir ele de afundar. Essa eu achei muito legal. Porque é isso, né? Forma, tipo, deixa a visita, aliás, mais dinâmica, enfim, eu achei interessante. E ainda sobre essa parte das experiências, uma outra coisa que eu achei bem interessante é que eles têm uma atividade interativa para crianças. Então, pelo que eu entendi, as crianças, elas têm que jogar, tipo, um caça ao tesouro no navio. E aí, nisso, ao longo desse caça ao tesouro, eles vão aprendendo mais sobre tudo, né, do navio, a história, tudo mais, enfim. Então isso eu achei um ponto também super positivo, porque, né, assim, se você tá viajando com criança pequena, é uma maneira de manter elas entretidas e interessadas naquilo que você tá visitando, e com certeza elas vão gravar muito mais essa experiência do que ficar andando pelo navio ouvindo uma pessoa falar. Só antes de pular pra minha segunda dica, meus amores, eu queria dizer que todas essas informações estão no site deles, tá? E aí sim, mais detalhadinho e tudo mais. E dei porrada no microfone. Então lá vocês encontram todos esses tipos de tour, encontram mais informação sobre essa atividade pras crianças, o que também acho bem legal. Então, enfim, se vocês se interessaram, aí eu dou a dica de dar um pulinho lá no site deles e ver o melhor tour e tal pra vocês. E sobre essa questão do ingresso, lá no site deles eu simulei comprar o ingresso, né, obviamente, e uma coisa que eu achei interessante é que você não marca dia nem hora pra ir visitar. Você compra um passe com validade de 1 ano, e aí, dentro desse 1 ano, você pode escolher o dia pra ir lá visitar. Isso, por um lado, eu acho legal, porque te dá bastante flexibilidade, né? Porque, enfim, aquelas coisas de quando você vai visitar o dia e hora específico, e aí não tem o dia que você pode ir, aí é uma loucura. Então, isso daí até que achei positivo. Mas tá, seguindo então pra minha segunda dica de hoje, gente, eu queria falar do Hollywood Museum, que fica no prédio Max Factor, que foi um prédio histórico frequentado por estrelas de Hollywood. Lá funcionavam um salão de beleza e um estúdio de maquiagem. E hoje, gente, no caso, funciona um museu com 10 mil itens relacionados a todas as eras de Hollywood. Então tem coisa de Marilyn Monroe, tem coisa de Angelina Jolie, tem coisa de Tom Cruise, de George Clooney e por aí vai. E pelo que eu tava vendo, gente, eles acabaram, isso eu tô gravando no final de 2025, tá? Eles acabaram de inaugurar uma exposição sobre Hollywood e a Segunda Guerra Mundial. Tipo assim, gente, eles basicamente acessaram os meus divertidamente, viram que ia ter esse episódio, e aí falaram, como a gente pode ajudar os passaporters? E aí foram lá e criaram a exposição unindo Segunda Guerra Mundial e Hollywood. Gente, genial. Mas assim, gente, uma coisa só que eu preciso trazer aqui pra vocês é que eu não consegui entender direito se essas exposições, elas são só objetos expostos, figurinos, tudo mais, props, aquelas coisas todas, ou se elas têm textos explicativos também. Esse é o único ponto aqui, minha única ressalva, porque assim, amo coisa de filme e tudo mais, mas eu não tenho a pira de ficar vendo roupa que as pessoas usaram. Eu gosto de ler. Eu sou chata. Eu gosto de ler. Se tiver... É a mesma coisa de quando eu vou visitar os palácios e aí tem, tipo, a poltrona. Não me interessa a poltrona. Mas agora, se tem um textinho explicando a história daquela poltrona, quem usou, aí eu já tô interessada. Então, é esse o meu ponto. Mas assim, gente, num geral, realmente as pessoas que visitaram o museu gostaram bastante. Óbvio, né? As pessoas que curtem Hollywood e que realmente se interessam por cinema, elogiaram muito a experiência. O que elas comentaram só é que, assim, não é um museu sofisticado, não é um museu interativo, então não vá com grandes expectativas nesse sentido, mas elas disseram ser um museu que te dá uma boa noção e visão das diferentes eras de Hollywood. Então, eu acho que é uma boa dica independente. E aí, sobre coisas práticas, gente, esse também é um museu que você precisa de ingresso. E você também pode comprar online no site deles. E também é o mesmo esquema, do tipo, você compra e você pode acessar o museu, você pode ir no museu dentro de 30 dias. Só o tempo que é mais curto. Mas, de novo, né, achei interessante. Você compra lá antes, um mesinho antes de ir, e aí você vai o dia que você precisar ir, quiser ir. Precisar ir, ficou estranho. Mas é que eu pensei do tipo, choveu hoje, a gente ia fazer um passeio que não rolou. Então vamos trocar e vamos no museu hoje, entendeu? Enfim, tô me embananando. Mas lá no site deles também tem informações de valores e descontos, que tem desconto pra estudante, pra idoso e tal. Então, enfim, se interessou, entra lá no site deles e isso não é publi. Ai, gente, ansiosa pra quando vierem umas publis. Mas aí eu vou ter que deixar bem claro que é publi, a não ser que eu tenha visitado. Aí eu vou poder falar, é publi, mas eu recomendo mesmo assim. Enfim.
Sei lá, gente, já tô lelé da cuca. Com isso, então, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse que é o episódio de abertura do ano de 2026. 2026 que eu tenho tantos planos pro podcast, eu quero fazer tantas coisas legais e eu não poderia deixar de agradecer vocês, né, por todos esses anos. Meu Deus, a gente tá indo rumo ao 2º ano do podcast. Mas de apoio e de audiência e de comentários e afins. Então fica primeiro aqui meu agradecimento. Fica também aquele meu pedido de sempre. Se você curte o Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente, porque o seu apoio ajuda muito. O Passaporte pro Crime é feito única e exclusivamente pela minha pessoa e pelo Guilherme. Então tudo que vocês veem aqui, roteiro, edição, divulgação nas redes sociais, busca por patrocínio, que é o que eu tô fazendo agora, enfim, tudo isso é feito em 2 pares de mãos. E é muita coisa. Eu quero chamar pessoas para ajudar a gente a crescer e desenvolver ainda mais esse projeto. E aí, para isso, eu preciso do seu apoio. Então, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E dependendo do plano de apoio que você optar por, você vai ter coisas em troca. Aproveito para deixar um aviso que eu tô mexendo aí nos planos de apoio para entender o que eu posso oferecer que é mais atrativo para vocês. Então, se você quiser deixar nos comentários sugestões, eu tô mais do que aberta. Se quiser também me mandar por e-mail, não tem problema nenhum. O e-mail tá na descrição do episódio, mas assim, me mandem, falem comigo, me contem o que faria você apoiar o podcast caso você ainda não apoie. Porque é isso, eu estou aqui para agradar vossas senhorias. E tô aberta realmente a ouvir tudo. Por fim, mas não menos importante, eu reforço o meu recado dado aqui no meio do episódio, falando que eu ofereço consultoria de criação de podcast, tá? Então, se você quer criar o seu próprio podcast, e eu já ouvi muitos ouvintes que vieram me procurar falando isso, eu posso te ajudar a tirar esse plano do papel. Eu sei que a gente começou 2026, então agora é o momento de tirar essa ideia de fazer isso acontecer, e eu posso te dar a mãozinha e te guiar em todo o processo. Então também é só entrar em contato pelo e-mail que tá na descrição do episódio e a gente conversa. Agora sim, meus amores, dito tudo isso, eu encerro o episódio de hoje oficialmente. Então, feliz 2026 e vamos juntos para mais um ano. Um beijo e até semana que vem que eu vou te levar para alguma outra parte do mundo.